Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Ministério Integre falando sobre o livro de Tiago. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 3. Esse capítulo é muito fera mesmo, porque tem alguns assuntos que eu tenho certeza que dizem respeito muito àquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que de repente você está passando na sua faculdade, passando, enfim, nas redes sociais, naquilo que você tem vivido do seu dia a dia como jovem. E para a gente bater esse papo sobre o capítulo 3, eu tô aqui com a Juliana e com a Bianca. Tudo Olá, bom, Juliana? gente. Tudo bom, Bianca? Olá, gente, tudo bom? E aí, vocês estão bem? Estamos bem, animados para falar sobre Tiago, que é um livro tão prático, tão cirúrgico sobre coisas do dia a dia, né? Isso aí. Estou animada por estar falando sobre Tiago de novo. Eu já falei um pouquinho na capítulo 1, se eu não me engano, agora voltei para esse capítulo aqui. Então vamos lá. Bom, o que a gente tem? O livro de Tiago é um livro bastante singular, porque ele provavelmente é o primeiro livro. Bom, e aí tem o capítulo também, né? Do Novo Testamento. Tiago é esse meio-irmão de Jesus que escreve para judeus que estão dispersos numa época em que provavelmente o evangelho está ligado mais exclusivamente com a comunidade judaica, essa comunidade que depois de ouvir a mensagem ali em Atos capítulo 2, ela se espalha por toda a região, e essas pessoas vão continuar vivendo a sua vida, mas agora tendo que receber algumas orientações de como realmente viver de acordo com esse novo padrão, com essa nova mentalidade, com a cosmovisão do evangelho, da morte de Jesus, da ressurreição e da transformação interna que precisa acontecer entre nós. Capítulo 1 vai falar sobre essa necessidade que nós temos de ter sabedoria para enfrentarmos a realidade da vida, para enfrentarmos as provações e até mesmo para a gente não confundir provação com tentação e até mesmo acabar culpando Deus por alguma coisa que tem a ver com a nossa falta de sabedoria. Também vai falar sobre a importância que a gente tem de entender a verdadeira religiosidade, entender aquilo que é estar de fato conectado com Deus, que envolve você estar olhando para as pessoas que estão passando por necessidades, por dificuldades, olhar para o órfão e para a viúva naquela realidade, porque são essas pessoas que você vai fazer o bem, você vai amar, vai demonstrar o amor de Deus, sem estar preocupado com o que essas pessoas vão me oferecer de troca. E isso fica bastante notório quando logo depois, no final capítulo 1 para o capítulo 2, Tiago vai lidar com essas pessoas que vão fazer discriminação, vão ficar prestando atenção naqueles que são ricos, naqueles que têm status, e com essas pessoas eles vão querer, inclusive, dar posição de destaque, ter ali esse tipo de um relacionamento mais chegado com essas pessoas, e Tiago vai mostrar a hipocrisia que isso é, tendo em vista a relação de vida que eles vivem, até mesmo com essas pessoas. A fé precisa ser uma fé operante, uma fé que tenha obras que demonstrem uma transformação interna no coração das pessoas. E agora a gente chega nesse capítulo 3, onde Tiago vai começar a falar sobre algumas coisas importantes. Logo depois dele falar sobre essa fé viva, essa fé real, essa fé impactante que precisa estar na nossa vida. E ele vai começar a falar sobre, por exemplo, o problema que nós temos de, parece que muitas vezes, querer ser mestre, querer estar em evidência na nossa vida. E ele vai mostrar isso com algumas coisas bastante pequenas, mostrando que detalhes da nossa vida, coisas pequenas nós nem sequer conseguimos controlar. E aí, nesse aspecto, ele vai fazer uma pergunta pra gente, ou pelo menos o texto traz uma pergunta pra gente refletir agora, e aí eu quero convidar a Bianca e a Juliana também a me ajudar nessa problemática que o texto traz, porque afinal de contas, o texto vai falar que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Bom, por que será então, Bianca, que controlar o falar produz esse homem perfeito que Tiago está apresentando? É muito interessante essa abordagem e as alegorias que ele faz. Eu acredito que é porque talvez seja a parte mais difícil de você controlar. As nossas ações, os nossos atos, a gente controla até com uma facilidade maior do que aquilo que a gente fala.
Então, eu acho que tem a ver com o quanto que, às vezes, é impulsivo, às vezes até é instintivo a gente falar alguma coisa para alguma pessoa. Ele começa falando aqui a importância dos mestres, as pessoas que estão nessa posição de ensino, e o quanto que vão ter um rigor maior, e da importância também da língua, né? Então, se você pode utilizar ela, né, de forma boa para ensinar as pessoas, mas também, da mesma forma, você pode acabar destruindo reputações, famílias. A gente sabe que grandes guerras foram iniciadas por causa de discursos. Então, muitas coisas que você fala também tem reflexão naquilo que você faz. Então, eu acredito que é uma das coisas mais importantes. Você conseguir controlar é aquilo que você fala. Juliana? Realmente. Eu acho que conseguir controlar a língua vai muito além de você realmente não falar coisas ruins, tipo, não falar mal de uma pessoa ou coisa assim. Mas acho que controlar a língua vai muito de você pensar 2 vezes em relação a tudo e qualquer coisa que você vai falar. Independente se você acha que aquilo vai magoar outra pessoa ou não, até porque as pessoas cresceram de formas diferentes que você e elas convivem em situações diferentes que você. Então, realmente a fala, né, aqui no texto mesmo, diz que é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, porque a fala, ela realmente não tem como você saber o que a pessoa vai interpretar em relação ao que você falou. Então, você pode estar pensando numa coisa e é a coisa mais inocente que você pode pensar. Foi um comentário que não veio nenhum mal na sua cabeça em si, mas que aquela pessoa, ela estava passando por uma situação específica e aquele comentário fez muito mal para ela. Então, a língua realmente, a fala é uma espada muito forte, muito poderosa, e que realmente a gente tem que ter muito cuidado, independente do que a gente vai falar ou aonde nós estivermos. Olha, gente, é muito legal, pensando aqui naquilo que vocês duas colocaram, realmente algumas coisas são interessantes. A Bianca falou bem sobre essa questão de você querer ser mestre, né? Porque ser mestre, de certa forma, é você ter a aparência que você domina alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu vou dar aula sobre algo, e geralmente quando eu sou convidado para dar aula em algum seminário, tem a ver com as áreas de especialização que eu tenho, né? Chegar lá, falar assim, poxa, Juliana, você não pode vir aqui dar um curso especial de corte e costura, né? Tipo, não, eu não sei costurar nada, não tem a ver com isso, áreas que eu domino. E aí as pessoas acham que elas, não, eu domino tantas coisas, eu sou isso, eu sou aquilo, e ela começa a querer colocar um certo pedestal para ela. E aí o texto de Tiago vai falar assim, então, cara, a língua é um órgãozinho tão pequeno e você não consegue dominar. Você não consegue dominar nem aquilo que está dentro de você. E para mim é tão interessante, porque dentro da realidade daquilo que envolve os leitores originais, que eram pessoas ali ligadas ao judaísmo, você tem Jesus, por exemplo, falando, cara, é do coração que saem as coisas que você fala. De certa forma, a fala revela aquilo que muitas vezes, como a Julião colocou e colocou bem, a gente, para determinadas situações da nossa vida, a gente consegue pensar a segunda vez, sabe? Tipo, eu vou responder, mas eu seguro. Mas quando isso sai natural, isso revela aquilo que tá lá dentro. Já viu aquela coisa de que você é todo aquele tal, todo certinho, todo engomadinho, todo bonitinho, aí alguém pisa no seu pé, você solta aquela coisa, porque aquela hora foi a hora que não teve controle. Tipo, você não conseguiu fazer o que a Ju colocou de pensar 2 vezes. Saiu aquilo que estava lá dentro. E aquilo que está lá dentro, muitas vezes, revela para as outras pessoas quem nós realmente somos e aquilo que nós não queremos revelar. E demonstra, é interessante, por exemplo, a Bianca falou sobre as figuras de linguagem, né, que Tiago usa, e ele usa umas figuras de linguagem malucona, né, tipo, olha o tamanho do navio, e cara, é um negocinho pequenininho que numa movimentação faz aquela coisa gigantesca mudar de direção. E a língua revela, muitas vezes, aquilo que está nessa direção do nosso coração. O texto anterior, do capítulo 2, vai falar sobre a nossa fé e aquilo que a gente revela daquilo que a nossa fé realmente tem. E parece que agora o texto está incrementando isso, falando, olha, aquilo que vocês dizem revela aquilo que está lá dentro.
Não, de repente, aquela coisa muito bem pensada, mas aquela coisa que sai naquele momento que você talvez baixou a guarda um pouco, e isso revela aquilo que tá. Por isso que se você consegue dominar a sua fala, você consegue, a ideia aqui é você consegue dominar essa coisa tão pequena, mas que revela aquilo que tá dentro de você, você consegue dominar as outras coisas maiores também, né? Ele vai dar, por exemplo, exemplos do freio na boca do cavalo, né? O cavalo é maior que o homem. É um bicho gigantesco e forte pra caramba. Tanto que quando a gente vai falar sobre a potência, por exemplo, que nós temos no nosso carro, ela é medida em quantos cavalos de potência tem aquilo, porque realmente é algo poderoso. Mas caramba, você coloca um negocinho pequenininho na boca dele, que aí você puxa aqui e o bicho vai... O bicho parece uma manteiga na tua mão, obedecendo aquilo que você faz com toques leves, sem necessariamente fazer grande força. E a língua é exatamente isso. A língua é esse toque leve e pequeno que nós temos lá dentro. Lógico que naquela época o Tiago não está se preocupando com qual é o tamanho real. Aliás, médica, você sabe qual é o tamanho mais ou menos? Porque a língua tem um pedacinho que a gente vê aqui, sim, né? Mas... não pesquisei, não sei te falar o tamanho. Mas é bom também ter uma médica no bate-papo, porque a gente pode ver. Mas a gente sabe que, lógico, não é só esse pedacinho pequenininho que a gente consegue colocar para fora. Ela tem um órgão, né, que entra. Mas a grande questão envolve essa parte. Conseguir dominar aquilo que está dentro do nosso coração. E isso vai levando a gente a pensar sobre alguns outros aspectos que o texto vai falar. Por exemplo, ele vai falando sobre E é interessante quando a gente olha o capítulo como um todo, ele começa falando sobre você ser sábio e termina, ou sobre você ser mestre, e termina falando sobre você ser sábio no seu entendimento. E aí, no meio desse pagodão aí, né, no meio dessas duas informações, o sanduíche que ele faz sobre ser mestre e ser sábio, ele fala sobre aquilo que está dentro. E uma das coisas que estão dentro, que ele vai falar, por exemplo, é inveja, amargura, ambição, e tudo isso ligada ao coração, aquilo que está lá dentro do corpo, dentro da pessoa, né? E aí vale a pena a gente pensar um pouquinho, vocês aí que são jovens, a Bianca, a Juliana, o que será que a gente pode pensar dessa sabedoria terrena que está dentro da pessoa, que está dentro do homem, e que talvez seja mais notória aí no coração do jovem? Como é que a gente pode ajudar o nosso pessoal aí, Bianca? Tá, primeiro eu pesquisei aqui, a língua humana tem 10 centímetros. Olha só, hein? Ó, é um pedacinho. É bastante, tá lá dentro. Sim, ela começa aqui dentro da faringe, exatamente. Né? É um pedaço considerável, né? E realmente realmente é um órgão que proporcionalmente é muito menor do que o corpo e é super importante. Exato. E aqui, quando eu li esse versículo, né, para mim lembrou muito sobre a ideia do que as pessoas pensam que é ser uma pessoa de sucesso. Recentemente eu estava vendo, hoje mesmo, um coach de vida aí, falando que se a sua vida estava dando errada é porque lhe falta ambição. Ambição no aspecto profissional. Inclusive, ela falou que se você é homem, está lavando a louça porque lhe falta ambição. Ela falou essa frase. E, basicamente, as pessoas usam isso como se fosse um grande motivador, né? O motivo pelo qual a gente tem que lutar as coisas e conseguir sempre mais, e como se isso fosse trazer a nossa felicidade. Então, ele cita, né, a questão de inveja, de amargura e de ambição. É como se a gente estivesse sempre competindo uns com os outros. Daquilo que as pessoas que a gente consegue ver no Instagram, as pessoas que parecem tão bem-sucedidas, mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas, está todo mundo viajando, todo mundo com uma vida muito boa. E a gente acaba sendo motivado por esse sentimento de inveja, e o que acaba também sendo um terreno fértil para essas pessoas que se propõem como detentoras do segredo da felicidade. Uhum. Então, muitas das vezes eles falam, você precisa querer mais e ir atrás, e não que isso não seja uma coisa importante, você se esforçar pelos seus objetivos. Sim. Mas a ideia é, o que a Bíblia considera uma pessoa realmente saiba? Com sabedoria, sábia, né? Uhum. Sábia. Isso. Uma pessoa que realmente... o que realmente a gente deve procurar? E aí, nesse versículo 17, ele fala que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura,
pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, muitas das vezes, você ser uma pessoa amável, pacífica, compreensiva, vai de contra toda essa cosmovisão que o mundo tem sobre o que é ser uma pessoa de sucesso, porque você tem que estar sempre por cima um do outro, né? E a Bíblia, ela traz uma outra perspectiva do que é ser uma pessoa de sucesso, ou o que é realmente você ter essa sabedoria. Onde a gente tem que colocar o foco certo, né? Exato, onde é que é o nosso foco. Eu penso muito nisso quando a gente, na verdade, meio que linko isso, né, com o que a gente estava falando antes de controlar a língua também, né? Porque você tá ali numa coisa. Normalmente, quando você conhece um pouquinho do assunto, aí você vai falar, e aí, do nada, você tá falando aqui, aí chega alguém ali do seu lado, não, mas eu sou formado nessa área, o que você tá falando não faz muito sentido, assim, realmente. E aí você se assusta com o que você estava falando, porque você sabe que, na verdade, você estava só inflando o seu ego um pouquinho, sabe? Mas a pessoa ali que está do seu lado, muitas vezes ela sabe mais do que você sobre o assunto, mas ela não vai falar isso simplesmente porque ela já sabe o que você está tentando fazer. Então, eu achei muito interessante também que no texto, aqui no versículo 13, diz que, né, que quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, essa sabedoria toda que você tem, você não precisa ficar mostrando para todas as pessoas. Não é para dar carteirada, né? Exatamente, você não precisa chegar, não, eu sei de tudo porque eu sou o melhor nesse assunto, você fica que nem o Sheldon, né, eu tenho, como é que ele fala mesmo? PhD. PhD em não sei das quantas, e você, simplesmente, essa sabedoria, ela pode ser transmitida para outras pessoas com humildade. Até porque se você chega num local sabendo de todas as coisas e você vai, por exemplo, eu sou professora de inglês. Eu chego na primeira aula já falando inglês, exigindo todas as coisas dos meus alunos, eles não vão saber fazer e vão acabar desistindo do curso. Então, a sabedoria é para ser usada com humildade, a sabedoria é para ser usada do jeito certo, da forma certa, para que as outras pessoas entendam o que você sabe. A sabedoria é para ser compartilhada, não para ser uma coisa, é só minha, é só meu, eu vou mostrar para todo mundo que eu sei e é só isso aí. Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque eu acho que é o que difere aquele que sabe daquele que as pessoas vão chamar de arrogante. Porque é gostoso você estar do lado de alguém que sabe, que domina alguma coisa. E aqui agora, fazendo a confissão dos meus pecados, né? A Bianca é quem cuida da minha saúde aqui. E ela, para quem eu pergunto, quando chega o meu exame lá, eu faço meu exame de sangue, eu a primeira pessoa que é a Bianca, que tem que dizer essas coisas, né? Eu também, Bianca já me salvou algumas vezes, em desespero. Porque é bacana você poder falar com quem sabe sobre aquilo que ele tá falando. É gostoso isso. Mas você percebe quando a pessoa é arrogante e quando a pessoa ela tem... Ela inclusive está compartilhando do seu saber para o bem comum. Essa é a diferença muito grande, né? Porque quando a pessoa é arrogante, ela simplesmente quer mostrar que ela sabe mais que o outro. Quando a pessoa sabe e ela é humilde, ela quer compartilhar essa informação, compartilhar esse saber, para que todos possam caminhar dentro daquilo que é importante, daquilo que esse conhecimento produz na vida das pessoas. E é por isso que, inclusive, na nossa sociedade, ela tem que ser formada por pessoas diferentes. Ela tem uma médica, tem uma bibliotecária e tem aqui um professor, né? Então, assim, você tem pessoas diferentes, com habilidades diferentes, onde, inclusive, tudo isso é feito para que essa codependência, para que esse relacionamento possa produzir esses bons frutos e trazer essa unidade, esse caminhar tranquilo, em paz e tranquilidade para o nosso viver. Agora, quando é feito de outra forma, então ele vai produzir esse fruto ruim, amargo, que é intragável. Aliás, essa é uma das figuras de linguagem que são interessantes nesse capítulo, né? E aí,
Bianca, como é que pode ser esse negócio aí? Você, por favor, nossa médica nos explica. Pode sair água doce e água amarga da mesma língua aí, dessa mesma fonte? Como é que será que isso pode acontecer? O que será que Tiago está querendo nos dar de orientação para a nossa vida? Então, uma coisa é surpreendente, como que a gente pode utilizar a nossa língua para fazer tão bem, incentivar as pessoas, acolher e louvar a Deus. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar essa mesma língua para a gente amaldiçoar os homens, como ele fala no Tiago, capítulo 3. Então, eu penso muito, né? Hoje em dia, tudo que a gente fala acaba ganhando um exponencial muito maior, devido às redes sociais, devido aos vídeos que a gente grava no YouTube, ao fato de que o que a gente fala poder ser reproduzido várias e várias vezes, mesmo que você depois, às vezes, quer tirar, às vezes aquele vídeo ele continua sendo reproduzido várias vezes. E isso me fez pensar também muito sobre o que a gente discute sobre cultura do cancelamento. Quando, às vezes, alguém erra ou faz alguma coisa que foi considerado inadequado para a sociedade, é comum que as pessoas caiam em cima e comecem a falar mal daquela pessoa e comecem a destruir a reputação, e aí não deixa aquela pessoa conseguir mais nenhum emprego, tira os vídeos do YouTube, desmonetiza tudo. E acaba havendo meio que um julgamento, né, perante a sociedade, de uma forma que fica muito difícil da pessoa conseguir se recuperar. E as redes sociais, elas também propiciaram o fato de que, como você não está falando diretamente para a pessoa, você acaba sendo muito mais agressivo, às vezes desejando morte e coisas muito ruins, porque você não está olhando olho no olho. E muitas das vezes, a mesma pessoa que às vezes está lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, amaldiçoando aquela pessoa, às vezes está na igreja também, louvando a Deus e falando sobre coisas boas, compartilhando sobre a sua fé. Então, às vezes, a mesma pessoa que está usando a sua língua para poder abençoar, também está utilizando para amaldiçoar. E, às vezes, a gente entra nesse sistema e a gente não percebe. A gente não percebe o quanto que a gente está sendo contraditório. E é por isso que a Bíblia deixa isso bem claro. Existia antigamente um certo falar, assim, que era com um sentido bastante duro, às vezes, de que o almoço de algumas pessoas do domingo era exatamente almoçar a pregação do pastor, mas não necessariamente porque se alimentou dela, mas para falar mal daquilo que... do que foi dito. Exatamente, né? Ficar falando, não concordo com isso, aquilo, não gostei do jeito que ele falou, ele errou o português aqui e ali. Era ficar fazendo críticas a essas coisas, né? Então é bem interessante, porque a pessoa acabou de sair da sua celebração, de estar ali louvando a Deus pela semana, e aquilo que ela produz ao sair dali são palavras de mal, né? Complicado isso. Pensando bastante assim na cultura do cancelamento, né? Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu há um tempo que estava com uma pessoa aí sendo cancelada direto. Eu até acompanhei um pouco dessa briga que aconteceu aí, briga de famosos, então só estava acompanhando mesmo. E aí eu ouvi tava vendo um streamer, né? Ele tava vendo um vídeo sobre uma pessoa comentando sobre um caso e ele tava comentando em cima do comentário da pessoa. Uma coisa super fácil de entender. E ele falou que nesse caso teve um julgamento real, tipo, literalmente foram para a corte e com advogados, sabe, foram julgar o que estava acontecendo. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi o que o streamer disse. O streamer disse assim, mesmo que agora ele seja considerado inocente na corte, na internet ele já acabou. Na internet ele está destruído, ele nunca mais vai conseguir trabalho na internet. Então, assim, eu achei isso muito uau, assim, sabe? O poder mesmo que tem esse negócio de cancelamento, né? Porque um erro que ele fez, independente do erro, até porque perante a Bíblia não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado, independente do que você fez. E
e por causa do erro dele, ele não vai mais poder trabalhar no que ele trabalha até hoje, porque a internet cancelou ele. E agora, independente que, tipo, ele foi provado que ele é inocente perante um juiz, mas a internet acha que ela está acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa e de qualquer ser, de tudo. Então ele nunca mais vai conseguir ter alguma coisa de sucesso aqui, porque então a internet não vai aceitar isso. E isso até causa um pouco de medo até para as pessoas que trabalham com a internet, né? Pode acabar causando um certo medo. Tipo, nossa, se eu falar isso aqui, de novo, voltando àquilo que eu falei no começo, né? Se eu falar isso aqui, pode ser inocente para mim, mas aí alguém vai se doer, aí essa pessoa vai se doer e vai começar com esse negócio todo de cancelamento na internet, e aí eu posso me dar mal no meu próprio trabalho, no meu próprio jeito de ganhar o meu dinheiro. Então, eu acho isso uma coisa extremamente forte que tem essa cultura do cancelamento. Eu acho uma coisa extremamente difícil aqui, assim, que a gente tem que lidar esse tempo. E aí você começa a ter pessoas que fingem ser algo que elas não são. E aí, fingindo ser algo que você não é, você chega uma hora e você estoura com uma outra pessoa. E aí volta aquele ciclo vicioso de eu sou cancelada, porque eu sou cancelada, eu tenho que fingir ser uma pessoa boazinha, porque eu tô fingindo ser uma pessoa boazinha, eu vou acabar estourando com alguém algum dia, e aí eu vou ser cancelado de novo. E é um ciclo vicioso e vai ficar assim para sempre. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é que o texto está propondo para a gente que existem dois tipos de sabedoria. Uma que é terrena e uma que é divina. E nós precisamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós respondemos, naquilo que nós interagimos, seja na rede social, seja pessoalmente, seja da forma como for, produzir os frutos da sabedoria divina, né? E isso que deve ficar marcado no nosso coração. E eu gosto bastante do versículo 18, que termina o capítulo 3, porque ele diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, a gente precisa lidar com essa realidade de que, primeiro, a gente sabe que o mundo ele é mau, ele tem maldade. Não adianta a gente querer pintar um mundo cor-de-rosa, porque esse mundo ele não existe, né? Um mundo colorido, aí, um arco-íris, né? O mundo tem o pecado, tem as coisas ruins, e a gente precisa lidar com essas questões. Mas nós que temos Cristo, precisamos, então, ser esse diferencial de levar a palavra, de levar aquilo que nós falamos, sendo palavras boas, independente da situação, porque são esses frutos da mudança interior que nós tivemos. Então, se nós vamos mudar, eu não vou, então, cancelar a Bianca, não vou cancelar a Juliana, não vou cancelar qualquer outra pessoa, porque, inclusive, eu entendo que quem julga é Deus, e eu vou deixar que Deus faça o trabalho dele. Eu vou fazer o meu trabalho, que é de procurar viver em paz com todas as pessoas o máximo que eu puder. E nesse sentido, a gente tem então essa contracultura, né? A gente tem que ser aquela pessoa que entende que da minha língua pode sair coisa doce e amarga. Então, no meu dia a dia, eu vou me policiar e eu vou fazer de tudo para que saiam palavras doces, para que a minha vida seja coerente. Se eu digo que eu recebi a Cristo, que eu recebi a doçura da graça dele sobre minha vida, que eu quero exalar esse bom perfume dele para todos os lugares onde eu estiver, sendo um canal de bênção em todos os lugares. Bom, pessoal, vamos dar nossas últimas palavras aí de desfecho dessa live, né? É sempre difícil falar isso, porque parece que você está fazendo um pós-mortem aqui, né? Diga suas últimas palavras, né? Mas, encerrando o nosso vídeo, Bianca, você quer dar o seu tchau aí, de repente, uma última mensagem para quem está nos assistindo? É isso, né? Eu acho que o Thiago é sempre surpreendente como ele vai pegando detalhes do dia a dia, como a gente vai aprendendo mais como lidar também com as outras pessoas. E é ter essa sabedoria para saber o que a gente vai falar, se a gente não vai acabar machucando as pessoas sem querer, ou se a gente não vai ter aquele comentário passivo-agressivo que vai acabar machucando. E a gente está pautando um pouco a nossa sabedoria pela sabedoria de Deus.
E como o Gilean falou, já vem até uns spoilers para os próximos capítulos falando sobre a importância da gente não estar julgando os outros, exatamente por causa de que a gente precisa tratar os outros com sabedoria, como pacificadores, né? Para estar promovendo o fruto da justiça, que é a paz. Juliana? Foi, de novo, muito bom estar aqui com vocês e fazer essa conversa, ter essa conversa. É um estilo que eu gosto bastante, de você poder conversar com as pessoas e não fazer algo sozinho. Eu gostei bastante desse capítulo, fiz 2 capítulos desse livro, então eu achei um livro muito interessante. Esse é o último capítulo que eu vou fazer desse livro, então tô aqui dando meu bye-bye em relação a esse livro. A gente se vê em outro livro quando eu for fazer um capítulo diferente. E é isso aí, e que eu quero convidar você, primeiro, logicamente, conheça a playlist aí do Ministério Integre, que tá no YouTube da IBNU. Então, se você não é inscrito, se inscreve, aproveita aí, dá uma olhada, porque esse é o capítulo 3, significa que você já perdeu o capítulo 1 e 2, espero que não, espero que você tenha assistido. Se não, vai lá assistir, vai ser muito legal. Sábado que vem estamos aqui de novo com o capítulo 4, então o que você já faz? Pega a sua Bíblia aí, ó, já leu o capítulo 4, se prepara para aquilo que nós vamos conversar no sábado que vem. E claro, se você estiver aqui por São Paulo, vem conhecer a gente, vamos bater um papo juntos aí. Quem sabe você, inclusive, participa desse ministério junto. Quem sabe você tá no próximo vídeo, hein?